Olá, amigos e irmãos. Sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou o Márcio, alguns já me conhecem, outros estão me conhecendo agora. O objetivo deste canal é falar sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje, ou o personagem que será estudado hoje, será Moisés. E o livro que nós iremos extrair o conhecimento de acordo com o Espírito Santo de Deus, de acordo com o Senhor Jesus, de acordo com a vontade de Deus, será livro de Êxodos, capítulo 4 e os versículos 10 e outros versículos que serão usados para embasar o nosso conhecimento. Venha comigo ao Hipóteses. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Senhor, nunca tive facilidade para falar bem, nem no passado, nem agora que tu falastes ao teu servo. Não consigo falar bem. Esse texto encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 4 e o versículo 10. Vejamos o que é que nós podemos extrair desse texto e tentar elucidar algumas hipóteses que existem por aí a respeito de que esse fato de que Moisés não consegue falar bem seria talvez uma dificuldade, um problema, uma deficiência na fala. Essa dificuldade que Moisés tem seria um problema físico relacionado à fala? Moisés teria algum problema para se comunicar? Ou seria Moisés alguém que não teria facilidade para falar com as pessoas porque talvez ele não soubesse falar, se comunicar muito bem no idioma a qual nós vamos ver nesse texto aqui? Vejamos o que as Sagradas Escrituras nos mostram em textos anteriores. No livro de Êxodo, no capítulo 2, nós podemos ver a história de Moisés, ele saindo para ver o trabalho lá do povo hebreu. E o que acontece? Ele vê um oficial egípcio maltratando um escravo, que seria da descendência do povo de Abraão e do povo de Israel, da qual nós vemos que Moisés ele descende. O que acontece? Moisés ele fica indignado com aquela coisa e, infelizmente, ele acaba por ferir e matar aquele oficial egípcio. E isso causa-lhe um grande problema. Moisés, após ferir o egípcio, e aquele ferimento ocasionou a morte daquele cidadão, Moisés ele vai embora e no outro dia ele volta. E ele encontra dois cidadãos que são hebreus discutindo. E vejamos o que é que Moisés ele vai falar com esses personagens, com esses dois cidadãos. Moisés ele diz: por que feres o teu próximo? Isso Moisés ele está falando no idioma hebraico. Automaticamente vem a resposta no mesmo idioma, que aquele cidadão, ele diz, olha, e quem te pôs por juiz sobre mim? Algo parecido com isso. E por acaso pensa em matar-me? E Moisés automaticamente para, ele fica meio que atônito. Por quê? Eles conseguem se comunicar e isso parece não ser novidade nenhuma para Moisés. Moisés fala com ele no idioma deles, eles entendem, eles falam de volta, há um diálogo entre eles. Moisés, ele automaticamente descobre que o que eu fiz já foi descoberto. A bobeira, o assassinato que eu cometi ontem, hoje todo mundo já pode estar sabendo. E tanto é que Moisés, ele depois dessa situação, ele foge. Mas nós aqui já temos a certeza de que Moisés, nessa idade da sua vida, em sua juventude, ainda sendo um homem com a boa idade, Moisés ele conseguia se comunicar com os hebreus no idioma hebraico. Então nós vemos aqui que sim, Moisés ele sabia nesse momento falar esse idioma. Já que Moisés, nesse ponto, ele não tem dificuldade para falar o hebreu, então, será que Moisés ele teria dificuldade para falar o egípcio? O idioma da qual ele, desde criança, ele foi ensinado a se comunicar? Porque vejamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 6, os versículos 12 e os versículos 30, Moisés ele fala que eu sou incircunciso de lábios, o faraó não vai me ouvir, eu tenho dificuldade para falar, não tenho facilidade. Então, aparentemente, Moisés ele fala a mesma coisa que ele já falaram.
em outra parte da Bíblia. Então, vejamos, Moisés ele está dizendo que tem uma dificuldade para falar aqui novamente aos egípcios, a Faraó. Mais um versículo que prova que Moisés ele conseguia falar o egípcio depois de passar tanto tempo é que no livro de Êxodos capítulo 8 e versículo 9 nós podemos encontrar a seguinte passagem. Vejamos, Moisés disse a Faraó: Tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e as tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Então, o que acontece? Moisés, ele conseguia falar o egípcio antes de sair, antes de ir para o deserto, e depois que ele voltou do deserto, passado 40 anos, lembre-se que Moisés ele precisou fugir do Egito após ele ter cometido aquele ato de assassinato. Após ter passado 40 anos com Jetro, ele casou-se com uma de suas filhas, ele teve 2 filhos, e agora ele volta com a missão, com a incumbência de chegar e libertar o povo de Israel da escravidão, das mãos dos egípcios. Algo extremamente importante também a respeito desse versículo é que, diferente das outras vezes, a qual Arão está se comunicando com o faraó, e Moisés ele diz para Arão e Arão fala para o faraó. Agora aqui, nesse versículo, Moisés fala diretamente com o faraó, eles estão falando cara a cara, eles estão se comunicando. Um fala e o outro responde. Então há um diálogo onde ambos se entendem. Sendo assim, mediante essas duas verdades, essas afirmações de que Moisés, ele antes de sair do Egito, ele conseguia se comunicar com os hebreus e com os egípcios, e após a sua volta de Midian, ele continua conseguindo se comunicar com os egípcios e continua falando o hebraico, já que ele estava na terra de Midian. E como eu falei, Midian tem lá Jetro, Jetro sendo descendência ainda de um dos filhos de Abraão e sua esposa Zípora. Então, o que acontece? Eles falavam o idioma hebraico. Moisés estava se comunicando com Jetro nesse idioma, então ele não perdeu a intimidade com o idioma hebreu. E também não perdeu a intimidade, não perdeu a habilidade de falar o egípcio. Então, se nós tivéssemos que falar que Moisés tem algum problema na fala, nós já podemos descartar essa hipótese de que Moisés tivesse alguma dificuldade, algum problema, a qual o impossibilitasse de falar com alguém, pois nós vemos Moisés se comunicando muito bem, e quando ele fala com Deus, ele não demonstra dizer, eu tenho uma dificuldade física, eu não consigo falar por causa dessa situação que é pertinente a mim. Então, ele não pode existir a possibilidade de que Moisés seja gago, como algumas pessoas acreditam, e que ele também pudesse ter alguma dificuldade, algum problema na sua estrutura para falar. Pelo contrário, o que nós vemos é que Moisés, ele na antiguidade, na época que ele viveu, ele já era uma pessoa de uma inteligência elevada. Ele era um cidadão bilíngue, ou seja, ele falava muito bem, ele falava fluentemente 2 idiomas. Então, Moisés se comunicou muito bem, se comunicava muito bem com os hebreus, já que ele falou com Arão e falou com os anciões também, antes de falar com o faraó. Ele falava com Jetro, que também falava o idioma hebraico, e falava com os egípcios. Ele falou muito tempo com os egípcios. Então, Moisés, ele sem dúvida, ele era um cidadão bilíngue, ou seja, ele falava muito bem o hebraico e falava o egípcio. Outro problema, outra hipótese que pode ser levantada com relação a Moisés, falar que ele não tem facilidade para falar com o seu povo e com os israelitas, que são o seu povo, e com o faraó, é a sua idade. No Êxodo capítulo 7, versículo 7, Moisés ele fala que, poxa, eu já tenho 80 anos, e mostra lá que Arão ele já tem 83, então ele poderia dizer que a sua idade poderia estar comprometendo a sua habilidade de falar, mas nós vamos ver que depois de 80 anos, Moisés ainda vai viver o quê? Aparentemente 40 anos mais, 120 anos aproximadamente, e falando, dando instruções claras ao povo. Então, a velhice não pode ser uma hipótese plausível para que Moisés
não conseguisse, não tivesse habilidade de falar com as pessoas. Então, velhice de Êxodo 7,7 está descartada. Então, vejamos qual seria a hipótese levantada aqui por nós. Primeiro, vamos ver algo relacionado ao livro de Êxodos, capítulo 4, os versículos 11 ao 17, para que nós possamos levantar e embasar a nossa hipótese. Disse o texto, então está escrito dessa forma: Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe Moisés, porém, Senhor, ou respondeu-lhe, porém, Moisés, ah, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés e disse, você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Então, esse aí será o texto do qual nós iremos desenvolver a hipótese a qual visa buscar explicar por que Moisés ele fala que não é eloquente, ele não tem facilidade para falar. E a resposta que está nesse texto será a base para desmistificar, para desfazer essas palavras, essa forma de Moisés falar para Deus. Vejamos o que é que Deus falou aí nesse texto. A hipótese aqui para explicar todo esse fato que está acontecendo com relação a Moisés não ter habilidade para falar é que Deus ele está vendo claramente a indisposição, em outras palavras, talvez até a mal vontade de Moisés em fazer a obra. Deus ele está dizendo, vai que eu sou contigo, eu vou te dar poder, vou fazer sinais, maravilhas, vou fazer coisas grandiosas por meio de ti. Deus ele sabe da limitação do homem, ele sabe muito bem da capacidade do homem e também Deus ele está dizendo que é ele que vai capacitar Moisés. E simplesmente Moisés ele está querendo colocar o corpinho de fora para não fazer a obra de Deus. Nós já vimos isso também no Velho Testamento com outros personagens. Um desses fatos que pode ser citado é Jonas, quando Deus manda Jonas ir para Nínive e ele não vai, ou ele não quer ir, ele muda o trajeto. Então Deus ele fala irado porque ele sabe que não há justificativa para Moisés não querer falar com os egípcios. Não há razão para isso. Simplesmente ele não quer fazer porque ele não quer. Moisés ele não está disposto a fazer aquilo que Deus estava mandando depois de ter tido contato direto com Deus, depois de ter visto Deus falando com ele na sarça ardente, depois de Deus ter feito e ter dado provas para ele que você vai e vai acontecer assim, assim, e simplesmente Moisés continua dizendo, eu não tenho habilidade para falar. Então a hipótese aqui é a seguinte, simplesmente Moisés ele não está querendo fazer aquilo que Deus mandou. Moisés não tem dificuldade para falar o idioma hebraico e muito menos o egípcio. Moisés não tem dificuldades ou deficiência na fala. Moisés não tem problemas com o fato de ser velho e muito menos Moisés nunca foi gago. Então a nossa hipótese é essa aí, baseada nesse livro que nós vemos aí no Gênesis capítulo 4, 11 a 17, onde nós vemos que Deus ele está irado. Por quê? A ira de Deus vai ser sempre justa. Deus está irado com Moisés porque Moisés simplesmente não quer fazer. Moisés não quer fazer aquilo que Deus o está mandando fazer. Então, irmãos, essa aí é a hipótese com relação à dificuldade ou à não eloquência de Moisés que nós falamos no Êxodos, capítulo 4 e versículo 10. Se vocês gostaram, deixem aí o seu like, comenta. Até a próxima aqui no canal.